Salve, galera, mais um episódio aqui desse projeto em parceria com a Abracerva, com o cervejar.com, dentro da Brasil Brau. E a gente trazendo aqui conteúdos para você que gosta de acompanhar os nossos podcasts. A gente traz insights relacionados à marca e também ao mercado cervejeiro. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui, de colocar sentado aqui o cara que me ajudou a entrar nesse mercado. Então, Vitor Marinho, obrigado aí pelo teu tempo, cara. Pra você disponibilizar aí uns 20 minutinhos pra gente bater um papo. Cara, eu queria começar perguntando um pouco do seu passado. Como é que você caiu no mercado cervejeiro, cara? O que você estudou? De onde veio isso? Cara, antes de tudo, te agradecer o convite. Júnior, putz, Cara, eu comecei a fazer cerveja, acho que também muito parecido com você. Era cervejeiro caseiro, era robista, fazia por brincadeira com os meus amigos, me divertia. E depois de 2 anos fazendo isso como hobby, tinha 21 anos, então achei que se tinha que mudar de profissão, eu estudei economia, se eu era um momento Eu nem de sabia mudar disso. Você é formado em economia? e se era o momento de mudar, né, de profissão, talvez com 21, 22 anos fosse bem razoável, porque ali nunca tinha trabalhado na área, era fácil de começar de novo, a pressão por custo, por grana, por salário era menor. E resolvi fazer um teste. Meus pais super me apoiaram. E aí, com 23 anos, eu fui trabalhar com cerveja na Nacional, que por sorte o Alê Sígulo era o mestre cervejeiro. E aí ele abriu uma vaga de um cervejeiro aprendiz lá. Eu já estava já há 2 anos fazendo cerveja em casa, já tinha feito, sei lá, mais de 100 produções em casa. Então já tinha alguma experiência, sabia que era receita, mas não conhecia nada. Que ano foi isso? Foi em 2011. 2011. Eu comecei a fazer cerveja em 2009. Em 2011, comecinho de dezembro de 2011, eu fui trabalhar na Nacional, que foi meu primeiro emprego. Lá eu fiquei 1 ano, aprendi muito. Sigo, é um baita professor, e um cara fantástico, e eu aprendi muito com ele. Então, foi meu teste para saber se eu ia voltar para a economia ou voltar para o mundo editorial, que eu trabalhava no mundo editorial. Meu pai tem um editor, eu trabalhava com ele. Então, ou se eu ia ficar na cerveja, eu estava ali no momento de decisão. A Nacional foi o divisor de águas ali que me fez ficar no setor. Passei por outras cervejarias e nunca saí do mercado, né? Então, Desde então aí. desde então, 14 Cara, anos trabalhando com isso. uma coisa que eu acho que é legal de dividir, cara, você pegou realmente a transformação do mercado, né? Acho que muitas marcas, acho que em algum momento, você me corrija se eu estiver errado, você foi o cara em São Paulo, né? E aí eu acho que você acabou fazendo para outros lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo você era a referência para o cara que queria fazer a transição, né? Como é que foi isso, cara? Como é que você se transformou nessa pessoa? Acho que quantas marcas, você sabe? Você sabe dizer quantas marcas passaram na sua mão nesse momento? Nossa, naquele momento, acho que 2013, 14, 15, 16, umas 8, 10 marcas, mas ao longo desses últimos 12, 13 anos trabalhando com isso, acho que mais de 40 marcas já passaram em minha mão. E assim, a coisa meio que aconteceu, né, totalmente aleatória. Assim, o David da Júpiter um dia me perguntou, falou, meu, quero ser cervejeiro caseiro, nunca produzi na indústria, tô pensando em ir pra indústria. Você tava onde nessa época? Eu tava eu tinha acabado de sair da Nacional e eu tinha trabalhado 1 ano só em cervejaria. Isso foi em janeiro de 2013. Eu trabalhei o ano de 2012 inteiro na Nacional. E aí, em janeiro de 2013, ele falou, tô pensando em sair, o que eu faço? Fiz aqui uma receita caseira aqui da A APA. Top, que na época não chamava Júpiter, né? Chamava Tupã. E ele falou assim, meu, quero ir pra indústria, não sei, o que você acha, me ajuda, coisa e tal. E aí eu fiz a gente mexeu na receita, né? Pegou ali a receita caseira dele, mudou pra indústria, como que seria pra indústria. Foi a minha primeiro case de adaptação de uma receita caseira pra indústria. E a gente produziu a cerveja na Brotas Beer, no antigo equipamento deles, que era um equipamento pequenininho de 250 litros, mas já industrial, tudo bonitinho. Ele fez um lote de 500 litros. Então foi assim, foi um amigo meu que pediu ajuda. Falou, me ajuda, como que eu faço isso? E daí surgiu, e aí depois eu fui fazer esse auxílio para Urbana, continuei trabalhando com a Júpiter, depois eu fui fazer, então, Serra de Três Pontas, Prima Sat, Noturna, né, que hoje virou a Dogma.
E aí eu fui fazer essas adaptações. Lá em 2013, 14, que eu trabalhei e fiquei rodando um pouquinho. Depois fui produzir na Dortmund, na Invicta, na Nacional, fazendo adaptação de receitas. Na Nacional não, desculpa, para Blondine, fazer essa adaptação de receita para os ciganos e tal, e fazer essa transição, né, de colocar um pezinho na indústria que é difícil, não é fácil. Sim. Cara, e assim, muitas marcas passaram pela sua mão, acho que você acompanhou muita gente, eu acho que não só dando consultoria dessa transformação, mas também porque você trabalhou em fábricas que abriam portas, né? Que pessoas que talvez você nem tenha dado consultoria de fato, mas que você era o responsável por fazer a cerveja com a receita que ele chegava lá. Do ponto de vista, e aí olhando, né? Eu sempre do ponto de vista de marketing, você olhando, o quanto você acha que a marca ajudou as marcas que estão aí no mercado até hoje, assim, né? O cara ter essa visão de branding ajudou você olhando do ponto de vista do cara que fica na fábrica, assim, cara, você tem uma visão clara, assim, sobre isso? Hoje eu tinha a opinião exatamente inversa há 10, 12 anos atrás. Hoje eu tenho clareza que a marca é muito mais importante do que a receita em si. Assim, em termos de peso, para o negócio dar certo, a marca é 3, 4, 5 vezes mais importante do que a receita. E isso não quer dizer que qualquer receita vai... Não, a receita tem que ser boa, bem feita, adequada e tudo mais. Mas o peso da marca para o negócio dar certo é absolutamente importante. E as marcas que sobreviveram nos últimos 10 anos são marcas mais consolidadas, marcas mais importantes, melhor posicionadas no mercado. Então, assim, hoje eu tenho total clareza de que a marca é muito mais importante do que a receita. A receita, a gente se vira, a gente se adapta, a gente melhora. Às vezes não começa com uma receita tão boa, mas vai adaptando, vai ganhando experiência. A marca não. Você começou com o pé errado ali, deu algum passo em falso, ou até prejudicou, a marca foi prejudicada pelos movimentos errados da marca. Você destrói uma empresa, né? A receita não, a gente melhora, a gente vai evoluindo. Então hoje eu dou muito mais importância para a marca do que eu dava 10, 12 anos atrás. Eu acho que a gente acompanhou isso, né, cara? A gente viu muita gente muito boa, com cervejas incríveis, né? Pessoas incríveis que, cara, simplesmente saíram do mercado por diversos motivos, mas principalmente por não ter dado foco na marca, né? Eu acho que, pô, quando fala-se do case da Dogma, cara, eu acho muito isso, né? Os caras juntaram 3 caras que eram, né, os caras que começaram lá junto com você, né, e aí os caras entendem, né, eu acho que o quanto, porque todos eles tinham cervejas memoráveis, né, no nosso meio ali. E aí os caras se juntam e fazem a Dogma, assim, eu acho que a Dogma é um baita exemplo de 3 pessoas que queriam fazer esse movimento e entenderem quão importante era a marca, e aí os caras se juntaram para fazer uma marca que, pô, a gente pode falar que é um dos grandes ícones de São Paulo, né, de marca. Brasil. Do Brasil inteiro, mas começando por coisa que a gente viu nascer ali, né, tipo... Né? E eles tinham uma empresa que eram 3 marcas que ninguém sabia qual que era a receita, que era de qual marca. Era a mesma empresa que vendia, eles produziam juntos, nas mesmas fábricas. Então tinha um conflito interno ali que ninguém sabia a cafusa de quem que era da Primasat, era da Noturna, era... Cara, junta, resolve, acaba com as 3 marcas, constrói uma marca do zero, consolidado, e que virou a referência de todo mundo aí no Brasil. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, cara, que eu acho que você tem muito isso, eu não sei se é de caso pensado, mas é uma coisa que a gente fala muito aqui, assim, cara, quando o cara tá saindo da panela e ele precisa se posicionar, uma coisa que é importante é a autoridade, né? E eu acho que você, do seu jeito, você faz isso, cara, com excelência, que é quando você fala de cerveja, o tanto que você estuda. Fala um pouco disso para as pessoas, porque tem muita gente que segue a gente, que é o cara que tá nessa fase, o cara quer sair da panela, né, como foi o meu caso quando eu te liguei, né? Então, para quem não sabe, o Vitor, cara, quando eu fui lançar a Voz, né, as receitas de linha da Voz até hoje
A base da receita são do Vitor, eu falo isso abertamente, todo mundo sabe, né? A Ava Maria Zen, a In Concert, a IPA, né? Que a gente lançou a Baixinha Porreta e outras. Então, como que você vê isso, cara? Porque eu vejo você de certa forma, não, você dá muita importância pra isso, né? Em criar autoridade. E às vezes o cara quer lançar, mas, né? Quando eu falo, o cara ainda torce o nariz, ainda fala, não, cara, eu já ganhei prêmio, já ganhei medalha como caseiro, eu vou lançar minha marca e vai arrebentar de vender. Fala um pouco sobre isso, cara, assim, você tem noção ou você faz isso nato? Não sei mesmo. Não sei se eu tenho essa noção, mas assim, o que eu vejo muito de muitos caseiros que surgem, que ele faz boas cervejas, muitas vezes, faz cervejas, dá para os amigos, às vezes vende para meia dúzia de amigos, todo mundo elogia, fala, pô, legal, minha cerveja é bacana, o cara enche o peito de falar, opa, faço uma coisa legal e quero, quem sabe, comercializar isso de forma mais estruturada. Às vezes manda para um concurso, manda outro. Você pega umas receitinhas na internet ali, você começa a entender da dinâmica, começa a melhorar aquela receitinha que você viu, você chega, né, estuda, você acaba fazendo boas cervejas. Dá para fazer isso, dá para começar do zero. Não precisa de grandes cursos para fazer boas cervejas em casa. Só que ir para a indústria, fazer isso com consistência, entender as dificuldades da indústria, é tempo, não tem jeito. E eu vi muitas marcas assim que o cara era isso, era um cervejeiro caseiro que fazia boas receitas, que quando ia para a indústria você olhava a receita e falava, cara, isso aqui não vai dar certo na indústria. Não é assim o que faz na indústria. E por quê? Porque na indústria você tem outras eficiências, você tem outros processos, você tem rendimento, você tem uma estrutura de custo envolvida, você tem que ter repetibilidade do processo. E mesmo na cerveja artesanal a gente busca a repetibilidade do processo. Então, você precisa de um pouco mais de experiência. Então, às vezes vale o cara, testa mais receita, trabalha às vezes um tempinho. Eu lembro que uma coisa que o David da Jupiter fez, que eu achei muito legal, ele falou assim, cara, quero fazer, antes de montar minha marca, eu quero fazer um estágio com você, deixa eu fazer estágio. Deixa eu ver como que é na indústria. Ele fez um estágio comigo antes de montar a marca dele. Foi daí que ele me chamou para depois fazer a receita dele. Isso é legal, entendeu? Então eu percebo assim, tem muitos ciganos que a gente fala, putz, cigano podia ter fábrica. Se ele tivesse fábrica, ele entendeu o que eu tô falando. Então é importante essa experiência de chão de fábrica para você entender as dificuldades. Às vezes falta um pouquinho de conhecer o outro lado. Putz, eu acho que se todo dono de uma marca ou cervejeiro caseiro que quer ir para a indústria, deixa eu passar um mesinho aí de estágio dentro de uma fábrica para entender qual que é a dinâmica. Seria tão legal, isso ia auxiliar tanto o processo de interação entre a fábrica e a marca, ou de cervejeiro caseiro que quer ir para a indústria. Então, eu sinto que tem gente que sai muito crua do caseiro e já quer ir para o mercado e dá muita cabeçada. E no fundo a pessoa só queima a marca, perde dinheiro, sendo que se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, experiência, ou às vezes tem um consultor, um assessor do lado, daria um pouco mais de tranquilidade para o processo sem ter erros, né? E fala um pouco assim, você está falando isso da parte de dentro, né? Sim. Agora, cara, tem uma evolução clara pra mim, sua, do pra fora. Pô, hoje você grava uns vídeos super... Cara, eu acho que você... E lá quando a gente se conheceu não tinha isso, né? Eu comecei a fazer isso e todo mundo me chamava de maluco, eu colocando o celular na cara, né? Como que foi isso pra você, cara? Assim, eu acho que você é um baita exemplo de... Pô, hoje você faz isso com maestria e antes você não fazia. E eu vejo muita gente com dificuldade de falar. Eu estudo muito avidamente, então assim, eu faço cerveja com vinho laranja, só que eu tô há 5 anos provando, bebendo, estudando vinho laranja, fazendo curso, estudo vinho há muito tempo para fazer cerveja com vinho. Não é só porque eu gosto de vinho, mas também tem isso. Eu falo às vezes de charuto, às vezes falo de destilado. Pô, eu já fiz o meu charuto, eu já visitei fábrica de charuto, eu já fui para Cuba, já visitar fábrica de plantação, para poder fazer um charuto que harmoniza com cerveja, ou uma cerveja que harmoniza com charuto. Então, não é da noite pro dia. Mas a transição de abrir a câmera, é isso que eu queria saber.
Ah, é difícil, né? Abrir a câmera é difícil. Assim, eu sinto que... Não, mas hoje você faz isso Eu bem. faço- Eu quero, porque eu acho que você é um baita exemplo de uma pessoa que, né, eu acho que lá atrás você não fazia não isso fazia e hoje você faz muito bem. Então eu Claro, quero só claro. fale isso para as pessoas, porque, cara, no começo é muito estranho a gente se ver, mas depois de um tempo Vira natural, né? é isso. Em algum momento vira natural. E eu acho que esse momento vira natural quando você tem muita segurança do conhecimento que você adquiriu, assim. Então, o estudo é fundamental, né? Você ter certeza absoluta daquilo que você fala quando você dá aula, quando você dá uma palestra, quando faz o podcast. Tem que ter muita certeza absoluta do que é isso. Óbvio que tem uma questão de você perder o medo, né? Você tem que botar a cara e perder o medo, de fato. Mas para falar... E dá, né? Isso dá. Completamente. É treino, né, cara? É igual você fazer cerveja. Você só vai dar pra alguém beber depois de um tempo. Exato. Mas precisa efetivamente de ter um conhecimento já natural. Assim, não dá para ser uma coisa que eu estudei ontem e acho que não. Tem que ser uma coisa para se tornar natural. É experiência e tem tempo de estudo, né? E hoje, como é que tá, assim, cara? Como é que tá o seu trabalho hoje? O que você pode contar pra gente? E o que as pessoas podem... Como que as pessoas te acham? Você continua ajudando as pessoas? Como é que tá isso? Hoje eu tenho, né? Eu ainda sou sócio da Dádiva. Eu continuo como mestre cervejeiro, continuo fazendo assistência da Dádiva. Eu já não estou mais no dia a dia da operação da Dádiva. A Luísa toca o dia a dia da operação. E hoje eu dou consultoria para algumas marcas. O meu principal cliente é a Totenhopfen, que é uma cervejaria de Luxemburgo. Caramba. Então eu coordeno a produção deles, que eles fazem na Hungria, daqui. Caramba. Eu também dou consultoria para The Bricks, que é de Jundiaí, é um brewpub bem pequenininho. Tá para começar agora em julho, agosto, vai ser o lançamento oficial da marca. E dou consultoria, dou palestra, dou aula para a ABS. Então estou estruturando vários cursos dentro da ABS aqui de São Paulo. Basicamente isso. Mas se alguém quiser, por exemplo, um cara que tá começando, um cara que entendeu isso que você faz e quiser falar com você, como é que faz? Bom, melhor forma, acho que o caminho mais prático é no Instagram. O Instagram, o jeito mais rápido é @VictorPMarinho. É o Victor com C. Victor com C, P Marinho. Meu e-mail também é o mesmo, victorpmarinho@gmail.com. Super à vontade, manda mensagem. Eu estou 100% à disposição para dar consultoria, auxiliar as marcas aí. Cervejeiros caseiros que queiram ir para a indústria, ou mesmo fábricas, né, que já estão estruturadas, que querem melhorar seus processos, enfim, criar receitas novas. Então, hoje eu voltei ativa para as consultorias. Né? Então é isso, ó, gente. Quem estiver precisando, o Victor tá há muito tempo. Então, e de novo, tá? Não é publi, né? Do mesmo jeito que eu trouxe aqui pessoas que me ajudaram, né? Não é de verdade, isso aqui não é um publi. Eu faço porque ele realmente me ajudou. Então, se você tá nessa fase, ou se você já tá com a fábrica, fica aí, né, o depoimento, né, se você gostar, procura o Victor, porque eu tô falando isso, né, não é porque, né, não tem aqui, não tem nem um fato de amizade, é um fato comercial mesmo. Eu acho que ele realmente vai ajudar vocês. Enfim, obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo. Então, esse foi mais um episódio do Bebendo Marca, junto com a Abracerva, junto com o cervejar.com, né? Junto com a Abracerva. Antes de acabar, cara, pera aí que essa cerveja aqui, né? Então essa cerveja é nada como uma cerveja, é um projeto da Abracerva, né? Com alguns parceiros e várias pessoas ajudaram essa cerveja. Essa cerveja são os números, né? Do setor, o que o mercado cervejeiro tem. Então são os números e é um movimento pedindo pra gente melhorar nossos impostos, ou pelo menos não subir nossos impostos. E, coincidentemente, foi o Victor que fez a cerveja. Então, além de ser uma cerveja com um propósito, né, claro aqui, né, desse projeto junto com a Sindserv, tá também, né, Sindserv, Abracerva, né, conta um pouco, né, foram várias doações, né. Exato. A gente foi um desafio até, porque a gente utilizou lúpulo de 2 fabricantes nacionais, 2 fazendas nacionais, que é o Dalcin e a Eden Hops. Duas fazendas premiadíssimas aqui no Brasil, com maltes da agrária. Então a gente recebeu assim, a doação de lúpulo 2 dias antes de produzir a cerveja. Tinha o prazo de lançamento, então foi uma loucura para adaptar a receita. Óbvio que a gente
facilitou as coisas, fez uma Session IPA, uma cerveja fácil, agradável, que, né, a gente consegue levar para todo mundo. A cerveja foi envasada 2 dias atrás. Ah, é? Tá fresquinho. Fresquíssima. A gente fez ela correndo, assim, vazou ela correndo, foi uma loucura, mas deu tudo certo. A ideia foi fazer uma cerveja, óbvio. As fazendas brasileiras estão cada vez fazendo úteis melhores, então a gente queria fazer uma cerveja que agrade a todo mundo, Session IPA, IBU baixo, álcool baixo, então qualquer pessoa tome, que o lúpulo brasileiro consiga aparecer um pouquinho, uma cerveja ali com 5, 6 gramas por litro de lúpulos nacionais, para quem é cervejeiro caseiro vai entender o que eu estou falando. Então, uma cerveja bem fácil, agradável, que o lúpulo aparece e... legal, né? Mais do que tudo, acho que a importância do produto, porque é uma campanha super importante para mostrar para o setor público a importância do setor cervejeiro no mercado. Então, geração de empregos, geração de renda, geração de impostos, né? O setor é extremamente importante para o setor público e a gente tem muito medo de que, com as mudanças que podem surgir de tributação e mesmo as dificuldades atuais do setor, que tem passado por uma dificuldade tremenda nos últimos 5 anos, aí, desde a pandemia, a importância do setor é importante de tentar resgatar o setor e, de alguma forma, dar suporte para a gente continuar crescendo e continuar sendo relevante dentro da economia brasileira, né? Então, é isso. Cerveja nada mais do que uma campanha para mostrar a importância do setor cervejeiro aí para a sociedade. Muito legal. Aí é isso, né? Ontem a gente estava falando com uma pessoa do Brewers Association aqui, né? E com o David, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? O quanto demorou muito tempo para eles conseguirem redução de impostos nos Estados Unidos. A gente está aqui tentando brigar por redução e agora a gente está praticamente com a arma na cabeça, com a probabilidade dos nossos impostos não só não baixarem, mas aumentar, né? Então é um movimento importante, todo mundo que puder, né, ajudar e reverberar isso, acho de extrema importância. Bom, esse foi mais um episódio. Vitor, de novo, obrigado. E saúde e até a próxima.